Feira 19h30, quarta-feira 19h30, na sexta-feira, de 15 em 15 dias, nós temos aqui um culto específico para casais, e na próxima sexta-feira vai acontecer aqui na nossa igreja esse culto para casais. Ele acontece de 15 em 15 dias, e também nós temos o Pra Lá das 10 aqui todas as semanas, normalmente, o sábado, o culto home às 19h30, o culto de domingo, 8, 10, 18h30, e o próximo culto agora, o ABA, às 20 horas. Então, na semana que vem, você que deseja ver a sua família crescer a cada dia mais, sexta-feira, às 19h30, ali no Salão Aprisco, vai ter uma equipe esperando você para te receber com muita alegria no coração, para abençoar a tua família, em nome de Jesus. Nós também temos aqui na nossa casa o Seminário Teológico Carisma Kids, para as crianças de 7 a 15 anos. Se você deseja investir no crescimento espiritual do teu filho, você pode estar procurando depois a tia Kátia, e ela vai estar dando todas as informações necessárias para que você possa estar inserindo o seu filho nesse Seminário Teológico Carisma Kids, em nome de Jesus. Nós vamos chamar aqui agora o pastor Romilton. Pastor Romilton é o nosso pastor lá no Teresópolis. Será que você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Hoje ele vai estar trazendo a palavra ao nosso coração. O pastor Rodinei está lá no Marimbá, o pastor do Marimbá está lá no São Caetano, o pastor do São Caetano está no Dom Bosco, o pastor do Dom Bosco está no Alterosa, o pastor do Alterosa está no Duque de Caxias, o pastor do Duque de Caxias está lá no Monte Carmo, o pastor do Monte Carmo no Icaivera, o pastor do Icaivera no PTB, e assim por diante. Estão todos fazendo um rodízio hoje para poder abençoar a nossa casa em nome de Jesus. E hoje o pastor Romilton vai nos abençoar em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, Pai. Nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Romilton. O Senhor tem o levantado para poder inspirar vidas, corações. E não diferente, nessa noite nós te pedimos que Ele possa ministrar uma palavra rema ao nosso coração, porque não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com o Senhor, com a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, boa noite meus irmãos, a graça e a paz, que alegria estarmos juntos para adorar ao Senhor. Amém. Vamos orar pelo Tiago Henrique Ferreira da Silva, antes de nós iniciarmos a ministração. Feche seus olhos. Pai, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida do Tiago, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Não há impossíveis para o Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, que nós invocamos agora, ó Pai, a Tua ação, o Teu poder, ó Pai, sobre a vida do Tiago, ó Pai, para que ele venha viver em nome de Jesus, ó Pai, o milagre do Senhor. E todos aqueles que concordam diz amém, amém. Está aqui comigo a minha esposa, a minha filha, minha princesinha ali, honrando a Deus pela vida do pastor Rodinei e da pastora Márcia, que nos deu essa oportunidade de estar aqui ministrando ao coração dos irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes 7, 8. Que diz assim, apenas a parte A do versículo: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Pai, fala conosco, Senhor. O nosso coração é uma terra fértil para a semente da Tua palavra. Então fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e aqui Salomão vai deixar esse princípio de sabedoria aos nossos corações, quando ele declara que melhor é o fim das coisas do que o seu início. Isso nos leva a entender que Deus está nos dizendo nesta noite: não importa como começou
a sua história. O que importa é como terminará essa história. Não importa o início. Você não pode nunca olhar para a sua vida e pensar que pelo fato de a sua vida ter se iniciado de uma maneira ruim, talvez um berço familiar todo destruído, seja qual for a situação, Deus está dizendo, não importa, o que importa é a decisão que você vai tomar hoje e tudo vai terminar bem para a glória do nome do Senhor. Porque para Deus, o propósito de Deus para a minha e a sua vida é que o nosso fim seja, sim, melhor do que quando nós começamos a nossa caminhada, como se iniciou a nossa história de vida em o nome de Jesus. Então o que importa é a partir de agora o que nós iremos fazer da nossa vida. Porque nós vemos na própria palavra de Deus alguns personagens. Alguns começaram bem e terminaram muito mal. Outros começaram mal e terminaram muito bem. Nós vamos ver, por exemplo, aqui Judas Iscariotes. Ele começou muito bem como discípulo de Jesus, sendo ensinado pelo Mestre, tendo o bom pastor cuidando da sua vida. E mesmo assim, nós sabemos que o seu fim foi terrível. Terminou como traidor e um suicida, tirando a própria vida. Nós vamos ver também na palavra do Senhor Paulo ou Saulo, como inicia a história. Um homem perseguidor dos cristãos, um homem que consentia com a prisão e a morte dos crentes. Um homem que começou como um religioso cego, sem o entendimento da palavra de Deus, do Evangelho, e que por isso era um homem que provocava muita morte. Era um homem que era um instrumento de morte. Mas um dia, a luz de Deus se manifestou na sua vida e tudo mudou. Tanto é que ele se torna o apóstolo dos gentios e é o instrumento usado por Deus para nos ensinar a respeito da justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, aquele que iniciou de uma maneira terrível, agora no final da sua vida, tendo a certeza da sua morte, ele vai estar dizendo para mim, para você: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas também a todos quanto crerem. Aquele que iniciou de uma maneira terrível, agora termina dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Então, o que importa não é como iniciou a sua história, até mesmo no Evangelho, o que importa é a sua decisão de hoje, para que tudo possa mudar. Nós vamos ver um outro exemplo também, Raabe, aquela mulher que em Josué, no capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus declara que ela era uma mulher prostituta. Uma mulher que começou na sua história como uma prostituta. O registro bíblico do início da história de vida dessa mulher é como uma prostituta. Mas agora já em Josué, no capítulo 6 e 25, a palavra de Deus declara que agora essa mulher faz parte do povo de Israel. Agora essa mulher faz parte do povo de Deus. Aquela que iniciou-se como uma prostituta, um dia ela tem a oportunidade de receber 2 homens de Deus, aqueles 2 espias, e ela ali, naquele momento, com a sua atitude, ela entra em aliança com o povo de Deus, ela entra em aliança com Deus e agora faz parte do povo de Deus. E algo maravilhoso, quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e no versículo 5, lá está essa mulher, aquela que era prostituta, agora ela faz parte da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mulher agora está ali na descendência do nosso Salvador, aquela que iniciou-se como uma prostituta. E a palavra de Deus vai dizer em Hebreus, no capítulo 11,
E versículo 31, se você abrir bem rapidinho comigo, Hebreus, no capítulo 11, e no versículo de número 31, a palavra de Deus vai dizer: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Aquela que iniciou a sua história como a prostituta, agora pela fé, ela não foi destruída com os desobedientes, com os incrédulos. Então o que importa não é como iniciou a sua história de vida, o que importa é a decisão que você toma, que nós tomamos hoje, para que o nosso fim seja muito melhor do que o nosso começo, em o nome de Jesus. Quando nós falamos a respeito dessa realidade, nós não podemos, independente do nosso histórico de vida, entrar na caverna do vitimismo, se colocar como vítima da situação, mas entender que em Deus sempre uma porta grande se abre para uma nova história, em o nome de Jesus. É isso que nós devemos compreender. E quando nós falamos a respeito dessa verdade, que o propósito de Deus é que o nosso fim seja melhor que o começo, tudo depende, como eu tenho dito o tempo todo, da nossa decisão. Da nossa decisão. E quando nós falamos de decisão para viver essa realidade, uma primeira decisão que temos que tomar é a decisão de reconhecer quem nós somos. É a decisão de reconhecer como está a nossa vida. É a decisão de não mais ficar forjando uma história mentirosa da nossa vida. É uma decisão de tirar toda máscara. É a decisão de tirar toda a maquiagem da nossa vida espiritual e viver a autenticidade que Deus quer que nós vivamos. A primeira decisão é reconhecer quem somos. Reconhecer quem somos, reconhecer como está a nossa vida. Nós vamos ver aqui em Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 17. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Nós vamos ver aqui uma igreja que não reconhecia como estava, não reconhecia de fato quem ela era, queria sim trazer uma realidade que ela não vivia, estava enganando-se a si mesma, essa igreja. E o versículo 17 está dizendo a respeito dessa igreja de Laodiceia. Essa igreja estava se dizendo: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí o Senhor vem e diz para ela: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Era uma igreja que, por causa da sua condição, porque Laodiceia era uma referência ali tanto da medicina como da indústria têxtil, e também uma referência bancária na época. Aquele povo era um povo muito rico, materialmente falando, e estava dizendo: eu sou rico, eu estou abastado, não tenho falta de nada. Mas vem Deus e diz: ei, você não passa de pobre, miserável, cego e nu. O que Deus está dizendo para mim e para você é que se nós queremos ter um fim maravilhoso na presença dEle, nós devemos hoje reconhecer quem nós somos: pobre, cegos, miseráveis e nu, mas a graça dEle nos basta, porque o poder dEle se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós somos totalmente dependentes deles. Nós somos dependentes dEle. Não há como diante do Senhor acharmos que somos alguma coisa. Pelo contrário, é reconhecer: nós somos pobres, cegos e nus. Eu dependo, Senhor, de Ti. Eu dependo, Senhor, de Ti. Eu sou dependente do Senhor. Nós vamos ver também uma atitude que Jesus vai reprovar, vai estar ali em Lucas, no Evangelho de Lucas. Se você abrir comigo bem rapidinho no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 11 ao 13, vai dizer assim: o fariseu, posto em pé,
orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aqui estava o fariseu, exaltando-se a si mesmo, falando de si para si. Mas aqui estava um publicano, que estava reconhecendo: não, eu sou o pecador, eu reconheço, eu sou o pecador, eu necessito da tua misericórdia, Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o publicano foi embora justificado e o fariseu foi embora reprovado, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado em o nome de Jesus. Então, se eu quero que o meu fim seja melhor do que o começo, eu preciso hoje reconhecer quem eu sou, reconhecer e parar de maquiar uma situação que não existe. Quando nós vemos aqui Ezequiel, no capítulo 37 e no versículo 2, Ezequiel, no capítulo 37, versículo 2, quando nós estamos aqui falando desse contexto, do vale de ossos secos, que todos nós conhecemos a história, era um vale de ossos secos, mas que veio o Espírito e traz vida, e de repente levanta ali soldados vigorosos para a batalha, se levanta um forte exército para a batalha, de ossos secos a um forte exército. Mas antes de acontecer o milagre, o Senhor fez Ezequiel reconhecer a condição daquele vale. Olha aqui o versículo 2: e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e eis que estavam sequíssimos. Aqui, antes de haver a transformação, antes do vale de ossos secos se tornarem um exército forte e poderoso, primeiro teve que haver o reconhecimento da condição que estava aquele vale. Se você não reconhece hoje como de fato está a sua vida, não tem como tudo terminar bem na sua vida. Não tem como o seu fim ser melhor do que o início. Eu preciso reconhecer. Então, quando Ezequiel reconhece, o vale está cheio de ossos sequíssimos, ou seja, não tem mais jeito, de acordo com a perspectiva humana, porque esse termo sequíssimo está dizendo, os ossos já estavam até quebradiços, não tinha solução. Aí o Senhor vem e diz para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Ou seja, Ezequiel está dizendo: Senhor, eu sei que tudo tu podes fazer. Eu quero dizer para você nesta noite: o Senhor tudo pode fazer na sua vida. Não importa como você entrou, o que importa é como você vai sair. Talvez você entrou aqui como esse vale de ossos sequíssimos, mas o Espírito Santo vai soprar na sua vida nessa noite, e você vai sair daqui como soldado forte, vigoroso, marchando para vencer ou vencer, porque com Cristo é vencer ou vencer. Reconhece como está a sua vida, porque quando você reconhece como está a sua vida, você está dando oportunidade para que o Espírito Santo possa trabalhar e mudar o quadro da sua vida, em o nome de Jesus. Então, o primeiro reconhecimento, a primeira decisão é reconhecer como está a nossa vida. Reconhecer. A segunda decisão é: não importa as circunstâncias, eu vou servir ao Senhor. Não importa as circunstâncias, eu vou servir ao Senhor. Nós vamos ver aqui em Josué, no capítulo 24 e versículo 15, um texto tão conhecido. Esse homem
tomou essa decisão na sua vida. Josué 24:15. Josué vai estar dizendo assim para o seu povo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora bata no seu peito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está dizendo aqui, não importa a circunstância, não importa a decisão que vocês irão tomar, todavia, eu e a minha casa, nós permaneceremos servindo ao Senhor. Ei, não importa, 1 ano e meio já de pandemia, de tantas limitações, mas nada vai parar a minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto muitos estão recuando, retrocedendo, eu irei avançar como nunca antes na minha história cristã, em o nome de Jesus, porque a palavra de Deus declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E entenda, tudo que está acontecendo está cooperando para um bem maior na sua história, no seu chamado, no seu ministério. Uma coisa é certa: você continua, e você que ainda não tomou a decisão, nessa noite você toma essa decisão. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você toma essa decisão: eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, e estas coisas serão alcançadas, mas eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não importa as circunstâncias, eu vou servir ao Senhor. A palavra de Deus declara em Levíticos 6:13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É noite de você decidir: o altar é a minha vida, não importa a circunstância, o fogo vai arder continuamente sobre esse altar, não vai se apagar, não importa a circunstância. Eu não vou me embriagar com o vinho desse mundo a qual há dissolução, mas eu vou me encher do Espírito Santo. Eu vou me embriagar do Espírito Santo, não importa a circunstância. Eu decido, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É decisão para que o fim seja melhor do que o começo. Quando nós falamos dessa decisão, mais uma decisão que eu entendo pela palavra de Deus, é a decisão de crer em uma realidade nova sobre as nossas vidas. A terceira decisão é a decisão de crer numa realidade nova que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer em Romanos, se você abrir comigo em Romanos, no capítulo 4, e versículo 17. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Repita comigo: e chama à existência as coisas que não existem. Versículo 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu,
para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Se fortaleceu como? Dando glória a Deus. Aqui a palavra de Deus fala que ele creu, no versículo 17, que ele creu num Deus que traz à existência aquilo que não existe. Ele creu em um Deus que traz à existência algo novo. Algo novo. O que ele olhava e via na sua vida era um velho de 100 anos e a sua esposa uma velha de 90 anos, já com o corpo amortecido, sem possibilidade de gerar. O que ele via era isso, mas ele creu em um Deus que estava trazendo algo novo na sua vida. Tanto é que nasceu a promessa, Isaque nasceu. E quando nós aprendemos com Abraão, nosso pai na fé, dia após dia, se eu quero que o meu fim seja melhor do que o meu começo, eu preciso crer que Deus tem uma realidade nova para a minha vida. Talvez você entrou aqui, você pai, você mãe, a realidade que você vê é um filho nas drogas, é um filho perdido, mas você vai trazer à existência algo que não existe. Você vai declarar: o meu filho não é um drogado, o meu filho não é um prostituto, o meu filho é um jovem cheio do Espírito Santo, o meu filho é profeta do Deus vivo. Quando nós falamos de tomar a decisão de crer em uma realidade nova, Romanos 10 vai dizer: com o coração se crê e com a boca confessa. Não é só dizer eu creio, mas é confessar. Ao invés de você ver uma realidade de destruição diante de você e ficar declarando com a sua boca uma realidade de destruição, você vai declarar com a sua boca a realidade da promessa de Deus, e a promessa de Deus vai se cumprir. Você vai ver tanto em Provérbios, capítulo 12, e também no capítulo 13, que a palavra vai dizer que o homem, ele fartará sua alma do fruto que sai da sua boca. O que Deus está dizendo, a sua boca é boca de profeta, a sua boca é boca de profetisa. Então comece a liberar a palavra. Se Deus diz que Ele traz à existência algo que não existe, você precisa crer nele e começar também a liberar da sua boca algo que ainda não existe, porque no mundo espiritual já está tudo pronto, é só você pela fé tomar posse em nome de Jesus. Abraão, ele creu no Deus que traria à existência algo novo na sua vida. E assim aconteceu, nasceu Isaque. Eu preciso tomar essa decisão de crer em uma realidade nova sobre a minha vida. Não importa como está a nossa vida. O que importa é que se eu creio em uma realidade nova, eu vou confessar, eu vou declarar, eu vou entrar em concordância com Deus, porque quando eu declaro a palavra profética, eu estou em concordância com Deus. Agora vamos usar o nosso raciocínio lógico. Se a palavra de Deus declara que se dois aqui na terra concordarem a respeito de alguma coisa, Deus irá fazer. Agora quando você concorda com o próprio Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Uma realidade nova vai chegar na sua vida, uma realidade nova vai chegar na sua família, tudo vai mudar. Ei, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para mudar tudo e para dizer que a partir de hoje a sua vida não vai ser a mesma, porque o seu fim será muito melhor do que o início da sua história, em o nome de Jesus. Talvez você entrou aqui nesta noite
É uma pessoa que talvez está frustrada devido a tantos acontecimentos na sua caminhada. Talvez você tenha um chamado ao ministério, está se sentindo, no sentido ministerial, inválido, está se sentindo indigno para viver o propósito de Deus. Mas Deus está dizendo, hoje tem realidade nova para a sua vida, hoje tem algo novo. Eis que crio algo novo sobre a sua vida nesta noite. Decida entrar em concordância com Deus. E um personagem bíblico que demonstra de uma maneira assim, tão explícita, tudo que nós estamos falando aqui nesta noite, é Jabes. Se você abrir a sua Bíblia comigo, em 1 Crônicas, no capítulo 4. 1 Crônicas, no capítulo 4. 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e que me livres do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aqui é um homem que exemplifica a realidade dessa palavra. Não importa como foi o início da nossa vida, mas o que importa é que o nosso fim será totalmente diferente por causa da nossa decisão. Aqui está Jabes. Imagine quando você nasceu, de repente, após você ali sair do ventre da sua mãe, a sua mãe te tomar no colo e te amaldiçoar dizendo, você é um homem, você é uma mulher que só trará dores. Você viverá uma história de dores, porque Jabes significa aquele que vive em dores, aquele que traz dores. E se você conhece um pouco da cultura judaica, ali um pai, quando estava colocando o nome no filho, ele estava profetizando uma história. Tanto é que nós vamos ver, Jacó iniciou mentiroso, suplantador, enganador, até quando ali ele esteve no Val de Jaboque, e Deus mudou por completo a sua história. Mas ele estava vivendo a respeito do nome que foi declarado na vida dele, Jacó, mentiroso, enganador, suplantador. Nós vamos ver o outro personagem na Bíblia, Nabal, que significa estúpido, e pela sua estupidez ele morreu. Então, quando um judeu, ele estava colocando o nome do seu filho, ele estava declarando, essa será a história do meu filho. E assim, essa mãe aqui, pegou no colo aquele bebê e diz, essa será a sua história. Por onde você passar, você só irá trazer dores. Você irá viver um histórico de dores. Essa história que estava profetizada. Assim foi o início da vida desse homem. Mas você vai ver que em 1 Crônicas 4, vai estar falando só de genealogia. Um tanto de nomes estranhos para nós. Mas quando chega a vez desse, que o seu início foi um início de maldição, a palavra de Deus não diz só o nome, mas fala um pouquinho da história. E ela diz que esse, que foi amaldiçoado, logo ao sair do ventre da sua mãe, ele se tornou o mais ilustre, o mais abençoado da sua família. Sabe por quê? Ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão. Não importa como foi o meu início, o importa é que hoje eu tomo uma decisão. E aqui o versículo 10 declara que ele tomou uma decisão. Versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel. Ele invocou, ele reconheceu a sua condição de maldito, de miserável, aquele que estava vivendo uma realidade de dores. Ele invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes.
a minha vida já está farta de maldição. Então, Senhor, me abençoe. Aí ele diz mais: me abençoe e me alargue as fronteiras, a minha vida está cheia de miséria, então me dê prosperidade. Ele tomou uma decisão, ele tomou: que seja comigo a tua mão. Ele está vivendo uma história de uma vida vazia, de uma vida infeliz. Ele declara: que seja comigo a tua mão. Ele declara: Senhor, que a tua presença seja sobre a minha vida. Eu não quero caminhar nem mais um segundo sem a tua presença na minha vida. Ele tomou uma decisão. Ele não se condicionou ao início da sua história. Ele diz: que o Senhor me livre do mal, que o Senhor me livre da aflição. E a palavra de Deus declara: Deus concedeu a ele tudo, repita comigo, tudo que ele tinha pedido. Então Deus está dizendo para mim e para você: não importa como iniciou a nossa história, o que importa é que Ele vai fazer e vai começar a partir de hoje, em o nome de Jesus. Uma coisa é certa: o seu final será muito melhor do que o seu início, mas hoje você já começa a trilhar uma nova história. É tão interessante que quando nós falamos em um sentido da compreensão teológica, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio, Jesus. Mas na nossa caminhada cristã, dia após dia, o melhor de Deus está por vir. Dia após dia. Até te convidar a se colocar de pé nesse momento. Não importa como começou a sua caminhada. Não importa como iniciou a sua história de vida. Não importa o seu berço familiar. Não importa os abusos que você sofreu, não importa, o que importa é hoje. Talvez você fique o tempo todo pensando naquilo que te fizeram um dia. Ramanai Shurikanta Ramanai. Existem pessoas aqui que foram abusadas e que estão presas a esse passado e que condenam-se a si mesmo. E não consegue sair dessa prisão da alma. Mas Deus diz para você: eu te trouxe aqui nessa noite, para você iniciar tudo de novo. É o ano do recomeço, você vai recomeçar, porque o seu fim será muito melhor do que o seu início. É hoje que Deus chama você para a mudança. Então tome a decisão, reconheça assim como você está, mas entenda que como você está, você não continuará, porque o Espírito Santo está aqui para mudar por completo a sua vida. Decida nessa noite: eu vou servir ao Senhor, não importa a circunstância, e decida nessa noite crer que Deus tem uma realidade nova na sua vida, e essa realidade nova começa a acontecer a partir de agora, através da sua atitude de fé, em o nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento, que você possa fazer dessa canção uma oração. É noite de decisão, é dia que o Senhor marcou para mudar por completo algo em sua vida, cada um de nós. Então vai orando aí no seu local, vai falando com Deus, vai falando com o Espírito Santo. Talvez você entrou aqui, a sua vida está apagada há tanto tempo, mas o Espírito Santo está aqui para acender essa chama novamente. O fogo vai arder continuamente. Não se prenda ao histórico de dores, mas entenda que Deus tem algo novo. Deus tem vida nova para você. Então vai orando, vai orando. Te louvar.